Abramos ainda as nossas Bíblias no Salmo de número 51. Salmo de número 51. Confissão e arrependimento. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, obrigado por essa palavra que acabamos de ler. Obrigado a Deus porque ela fala de um assunto que diz respeito a mim diretamente, sobre o meu pecado, sobre a minha condição de pecador, e fala também do teu perdão, da tua bondade, das tuas misericórdias, da tua compaixão. Pai do céu, faz que nós entendamos esta palavra e que ela venha nos alimentar espiritualmente, venha nos fortalecer a fé, venha nos dar força, ó Deus, para desviarmos do pecado, para desviarmos das coisas que te desagradam. Fixe conosco, ó Deus, limpa-nos de todo o pecado e ajuda-nos a entender a tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Esse texto, ele fala da confissão de Davi, quando Davi cometeu um pecado muito esquisito. É interessante, eu vou deixar você fazer isso, abre a sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 12. Existe uma historinha muito legal, contada a Davi, quando ele havia cometido pecado, e depois ele escreve esse salmo, né? Salmo de confissão e arrependimento. É 2 Samuel capítulo 12, nós vemos Deus falando através de Natã, o profeta Natã, a Davi. Eis que o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, Natã contou uma historinha para Davi, uma historinha de criança. Olha, Davi, a história é a seguinte: havia dois homens, um pobre e um rico. O rico tinha de tudo, tudo que se pensava ele tinha. O pobre, coitado, ele tinha só uma ovelhinha que comprara e criara na sua casa. E essa ovelhinha dormia com eles.
Essa ovelhinha comia do seu bocado. Aconteceu um caso esquisito. Esse homem rico que tinha muito, um amigo dele veio visitá-lo e ele precisava oferecer alguma coisa para aquele amigo dele. Sabe o que ele fez? Ele foi lá e catou a ovelhinha daquele que só tinha uma, do homem pobre, e ofereceu ao seu amigo. Imediatamente o rei ficou furioso. Onde se viu uma coisa dessa? Um homem que tem tanto para oferecer vai tomar daquele que só tem uma ovelhinha. Esse homem tem que morrer. Além disso, ele tem que restituir 4 vezes a ovelhinha que ele roubou, que ele pegou lá do seu amigo pobre. Essa historinha tem alguma coisa a ver comigo, com você? Talvez não. Talvez sim. Quando chega nesse ponto, Davi diz para Natan: este homem tem que morrer. O que Natan fala? Vocês estão com a Bíblia aberta? Este homem é você. Então o furor de Davi, verso 5, se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natan: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natan a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu Senhor, as mulheres de teu Senhor, em teus braços, e também dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado mais, tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, presta atenção, gente. Agora, pois, não se apartará a espada da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitará o mal sobre ti. E tomarei tuas mulheres da tua própria vista, e atarei teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natan: pequei contra o Senhor. Disse Natan a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isso deste motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então foi Natan para a sua casa. Vejam que Davi sentencia o homem que havia feito aquela maldade, figurado na história da cordeirinha. E no verso 13 aqui, Natan disse para Davi que o pecado dele tinha sido perdoado. Só que no verso 10 e 11, Deus está falando que a espada não se afastaria da casa dele. Ou seja, consequências do pecado. Por isso nós dissemos de início que o pecado precisa ser deixado, precisa ser confessado, mas precisa haver arrependimento. Lá no Salmo 51 que nós lemos, Davi começa, de certa forma, reconhecendo a bondade e a misericórdia de Deus,
Depois reconhecendo o seu pecado, e se a gente olhar com um pouco de cuidado, a gente vai ver algumas desculpas pelo meio, que o pecado era da mãe dele, do pai dele, que ele nasceu, iniquidade, assim por diante. Aí eu volto a perguntar, isso tem alguma coisa a ver comigo ou com você? É claro que sim. É claro que sim. Se a gente olhar para Samuel, 2 Samuel, capítulo 11, nós vimos capítulo 12. Se nós olharmos para o capítulo 11, nós vamos ver uma coisa interessante. Decorrido um ano, no tempo, presta atenção, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá, porém Davi não estava lá. Eu vou só ler essa parte e deixar que vocês botem a mente para funcionar e tirem a conclusão. Decorrido o tempo que os reis saíam para a guerra, Davi enviou os homens dele, mas ele não foi. Agora presta atenção nesse verso 2. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando pelo terraço da casa real, até aqui. Primeiro, os reis iam para a guerra, ele devia ter ido, não foi. Segunda coisa, à tarde, levantou-se do seu leito, ele estava dormindo à tarde, sem fazer nada. Existe um ditado que cabeça desocupada, é isso? Mente desocupada não vou terminar a frase, todos conhecem. Então, o pecado, ele traz consequências. E o pecado, geralmente ele é planejado. Primeiro Satanás vai lá, na cabecinha das pessoas. Daí, aquela pessoa alimenta aquilo na sua mente, com certeza, e daí vem o ato pecaminoso. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. A paga do pecado é a morte. Nesse caso, nós vemos que Davi sofreu um baque na sua vida, porque Deus falou que a espada não ia se afastar da casa dele. E aquele filho que nasceu em pecado, que ele foi falar lá depois, eu nasci em pecado, assim por diante, morreu também. E para piorar ainda mais essa situação, para que se resolvesse o problema do pecado, alguém teve que morrer. Alguém sem pecado teve que morrer para resolver o problema do meu e do seu pecado. Já pensou nisso? O salário do pecado é a morte. Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E pela graça de Deus, nós fomos alcançados, fomos salvos, mas há uma caminhada. Consciente disso, nós buscamos cada dia o perdão de Deus. Consciente de que nós somos pecadores, que nós carecemos da graça de Deus e que só pela misericórdia de Deus nós temos o nosso pecado perdoado, os nossos problemas de pecado resolvido, nós buscamos isso. Mas eu disse de início que é preciso confessar o pecado, mas é preciso arrepender-se. É possível que muitas vezes se confesse o pecado, mas que não haja arrependimento. Se nós formos buscar, a própria Bíblia vai nos mostrar isso, de pessoas que disseram que tinham deixado o pecado, mas eles continuaram na prática do pecado.
que pediram perdão do seu pecado, mas que continuavam pecando. Certa vez Jesus disse para alguém que era para ele ter cuidado, que não voltar a pecar, para que a sua situação não ficasse pior do que já era antes. Ou seja, eu busquei o perdão, eu alcancei o perdão, agora voltei a pecar de novo, eu zombei do perdão, zombei do perdoador. Isso é ruim. Isso afasta o homem de Deus. O pecado separa. Uma das consequências do pecado é a morte. A segunda consequência, talvez bem menor, é a separação. Quando Deus criou o primeiro casal, o homem, né? E eles pecaram, o que eles fizeram? Eles se aproximaram de Deus depois do pecado? Ou eles se esconderam, eles se afastaram de Deus? Quando nós lemos o Salmo 135, que fala da nossa comunhão, nós podemos entender muito bem isso. Se nós estivermos chateados com alguém, a nossa comunhão diminui. Nos afastamos desse alguém. Então é preciso que a gente esteja cultivando isso no nosso coração. Eu preciso de perdão. Eu preciso de arrependimento. Mas eu preciso também de comunhão. Eu preciso confessar o meu pecado. Eu preciso de Deus todos os dias. Enquanto calei os meus pecados no Salmo 32, os meus ossos se envelheceram. Enquanto calei os meus pecados. Quantas vezes a gente não confessa o pecado a Deus? Ou seja, a gente até quer confessar, mas a gente não quer deixar o pecado, não quer tomar atitude com respeito a isso. Esquecemos de que Deus está pronto a nos socorrer. Voltando ao Salmo 51, veja bem, ele começa vendo isso, o salmista: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica do meu pecado. O que ele está querendo dizer aqui? Que não há em mim condições de me livrar do pecado, se não for pela graça de Deus. É preciso que Deus esteja lavando-nos o nosso pecado. Mas é preciso que a gente queira isso. É preciso que a gente esteja disposto a deixar a vida pecaminosa. Uma pergunta bem simples: o que é pecado? Será que nós sabemos definir o que é pecado? Talvez sim. Eu acredito que a lista é muito grande do que é pecado. Sabe por quê? Nós começamos pelas coisas grandes. Um assassinato é um pecado. Depois a gente vai ver que abaixo disso também é pecado. E depois a gente vai vendo que pecado é um montão de coisa. Por isso que no Salmo 119 o salmista pede para Deus o seguinte: absolve-me das falhas que me são ocultas. Ou seja, há pecado que a gente comete que a gente nem sabe. Então nós vivemos em pecado. Mas é bom a gente estar atento que viver em pecado não significa ser praticante do pecado. O que o salmista está falando aqui no verso 5? Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Um dia desse eu fui questionado por alguém se uma criança recém-nascida tem pecado. Eu falei: segundo o que está escrito no Salmo 51, sim. Não. Nasceu, como que ele nasceu sem pecado? Eu falei: ele pode não ter conhecido o pecado, mas a Bíblia diz que ele nasceu em pecado. E essa consciência que nós devemos ter. Sabe por quê? Porque tem dia que a gente passa um dia tão legal, tão agradável, tão bom, que a gente acha que não cometeu nenhum pecado.
Mas se eu nasci em pecado, o pecado está, como se diz por aí, no meu sangue. Mas isso não serve de desculpa. Isso não serve de desculpa. É preciso que a gente esteja, de certa forma, estudamos esse dia que a gente não pode se culpar, mas nesse caso é preciso que a gente esteja, de certa forma, se culpando. Sim, eu sou culpado. Tanto é que o texto vem falando aqui, ó: eis que te comprases na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. O que ele está querendo dizer? Deus te compraz na verdade, eu nasci na iniquidade. Ou seja, eu sei também que nesse se compraz, nesse prazer de Deus na verdade, Ele me alcançou. E Ele me salva todos os dias, ou seja, Ele me perdoa todos os dias. Mas é preciso que haja arrependimento sincero. No verso 8, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Júbilo e alegria quando há perdão, quando há arrependimento. Eu me lembro que quando Jesus contou a parábola da ovelha perdida, lá no final da parábola, ele fala assim, que o pastor, encontrando a ovelha que estava perdida, ele chamou os amigos e se alegrou, para que os amigos se alegrassem com ele. E ele falou assim, Jesus falou bem assim, ó: há maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por um montão de justos que não necessitam de arrependimento. Então há júbilo no céu quando nós confessamos os nossos pecados e nos arrependemos de fato. Isso que tem que ficar marcado. Nós nos arrependemos de fato, e quando nós nos arrependemos de fato, nós buscamos dar uma nova direção para as nossas vidas, que não venhamos a caminhar de novo por aquele mesmo trilho do pecado. E lá no verso 10, o salmista está dizendo assim, ó: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Ou seja, não há em mim como me livrar das consequências do pecado, a não ser pela minha busca constante, pela minha entrega e pela minha confiança naquilo que Deus já fez em Jesus, na vida das pessoas, na vida do meu amigo, e pode estar fazendo na minha vida. É preciso que a gente creia nisso. Depois no verso 13 ele diz: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Então, isso quando eu me mostrar uma pessoa realmente arrependida, tomando decisões diferentes da que eu tomava, com respeito à vida pecaminosa, com respeito à vida cristã, com respeito àquilo que eu digo que Deus já fez na minha vida. Porque se não houver mudança, se as pessoas não virem mudança em mim, não vale a pena isso que está falando. Não acontece nada. Ele está dizendo, então, quando o Senhor criar em mim um espírito inabalável, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. O verso 15: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Coração compungido e contrito, diz lá no final, o Senhor vai estar se agradando. Verso 17: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Mas é bom que a gente saiba também, que a gente lembre, a gente já sabe, que Deus nos salvou, Deus nos alcançou, mas Ele colocou em nós uma missão, que é esta,
de dizer às pessoas, de mostrar às pessoas que vale a pena buscar a presença de Deus. Eu me lembro de Isaías, quando ele esteve na presença de Deus, no ano da morte do rei Uzias, diz lá o texto, Isaías capítulo 6. Eu fui ao templo, Isaías está dizendo, e lá eu vi a glória do Senhor, mas eu estava em pecado. Então disse eu, ele diz, eis que eu estou perdido, eu sou um homem de impuros lábios, vivo no meio de um povo que é um problema. Ele falou isso na presença de Deus, e Deus tocou a boca dele com uma brasa viva e disse, eis que a tua iniquidade foi perdoada, foi tirada e perdoado o teu pecado. E daí ele viu uma voz, mas quem irá por nós? A quem enviarei? Isaías falou o quê? Eis-me aqui e envia-me a mim. Lá numa das cartas de Pedro, a palavra de Deus diz que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, nação santa, com uma missão: proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, se a nossa condição de cristão hoje é de quem foi alcançado pela graça, transformado pelo poder de Deus, nós temos uma missão: dizer isso às pessoas, dizer isso ao mundo. Antes de vir para a igreja, a gente comentava isso em casa. Nossa vida, como tem sido, como as pessoas veem o nosso testemunho. Somos pessoas às vezes sinceras demais, falamos tudo o que pensamos. Isso não é correto. Mas nós devemos ser tão sinceras que vivemos o que falamos com referência às coisas de Deus, a palavra de Deus, com respeito àquilo que Deus fez nas nossas vidas. Tem um cântico que nós cantamos com as crianças que diz assim: Jesus Cristo mudou o meu viver. Se Ele mudou o meu viver, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, se não me engano, diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. Depois ele continua o texto dizendo que Deus nos reconciliou consigo mesmo através de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. É fácil isso? Não, fácil não é, mas também não é impossível. Então que nós estejamos pensando, nós fomos alcançados, nós fomos lavados, nós fomos resgatados do pecado, nós temos todas as promessas de Deus que se cumprem diariamente nas nossas vidas. Pode crer nisso. As promessas de Deus, elas se cumprem nas nossas vidas se nós nos enquadrarmos com a vontade de Deus. E nós temos uma missão: viver a vida de Deus no mundo, viver uma vida transformada, uma vida que possa dizer ao mundo, como Paulo disse, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele não disse que ele era igual a Cristo, mas que ele procurava imitar a Cristo. Será que você teria coragem de dizer para alguém: sede meu imitador? Em muitas situações, sim. Em muitas situações nós teremos coragem para isso. Mas em se tratando de vida espiritual, será que sim?
Vamos deixar essa pergunta. Como eu tenho vivido? Como tem sido a minha vida de afastar-me do pecado? De conhecermos o que realmente é pecado, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo e assim por diante. E diz uma historinha que quanto mais alguém aproxima-se da luz, mais aparecem as suas qualidades ou os seus defeitos. Quanto mais aproxima-se da luz, mais aparecem os nossos defeitos ou qualidades. Vamos ficar com essa palavra, vamos ficar pensando nisso. Vamos questionar isso nas nossas vidas. E com certeza nós vamos estar crescendo, com certeza nós vamos estar amadurecendo espiritualmente, e aí sim, nós estaremos fazendo a vontade de Deus, buscando cada dia mais fazer a vontade de Deus.